Vamos receber agora a pastora, que ela vai trazer a palavra para todos. Apresenta a tua filha, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ser o mensageiro. Que a tua filha seja Deus, a interlocutora. Em nome de Jesus. Nós precisamos da tua palavra, precisamos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração. A palavra fala que não existe palavra que vá vazia, Senhor. E essa também não vai ser vazia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Ó Senhor, mais uma vez. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vou ler mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o que significa a palavra fim? Fim, acabou. Né? Finalizado. Dente. Né? Fim. Já era. Quando Jesus, na cruz, ele gritou, está consumado, no nosso português significa, é o fim. Né? Mas a gente acabou de ler que Jesus é o quê? O Alfa e o Ômega. O que significa isso? O começo e o fim. Quando ele disse, é o fim, está consumado, Jesus queria dizer, Jesus disse, eu terminei, eu terminarei. Não, eu terminei, eu termino e eu terminarei. Porque ele é o começo, o meio e o fim. Né? Então, muitas vezes, quando na nossa vida a gente para e fala, é o fim. É aí que o Senhor fala, calma, agora é o começo. Amém. Isso aconteceu com algumas pessoas da Bíblia. Isso aconteceu com José. A gente conhece como José do Egito, né? Quando José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar no cárcere, foi parar lá na cadeia, lá no Egito, o que José pensou? É o fim. Mas foi lá, naquele lugar, quando ele pensou que era o fim, foi quando o Senhor falou, agora eu trabalho, agora eu coloco a minha mão, agora eu te honro, porque José foi conhecido como o melhor governador do Egito, porque quando ele estava lá no fim, ele se lembrou das promessas do Senhor, dos sonhos que Deus tinha dado para ele, né? Que ele ia ser, lembra do sonho de José? Um deles era das 12 espigas, ele era a espiga mais alta, tinha uma espiga mais alta, e as 12 espigas se curvavam diante da mais alta. O que a gente entende? Que ele era, Deus já estava mostrando que ele ia ser honrado lá no Egito, onde ia ser o fim. Onde todo mundo falou. Eu acredito que os irmãos dele, quando venderam, falou assim, um falou para o outro, galera, acabou. José, ó, já era. Né? Zé fininho. Acabou. Aquele que queria ser maior que todo mundo, que sonhava que a lua e as estrelas se curvavam diante do sol, que as espigas se curvavam diante da outra espiga, acabou. O José sonhador já era. E aí José foi lá, ele foi ser o empregado do Potifar, e aí armaram aquela cilada e ele foi preso. Eu acredito que até José pensou mesmo que era o fim dele ali. Mas a Bíblia diz que José não deixou de orar. José não deixou de confiar no Senhor. E José orou. E o Senhor o exaltou. O Senhor o honrou. E todos os sonhos que Deus deu para José, lá no Egito, Deus cumpriu a promessa.
pessoa, Elias, o profeta Elias, né? Um cara muito usado por Deus, um cara muito ousado com as coisas de Deus. Mas chegou um momento que quando ele ouviu Jezabel falar, ó, nós vamos acabar com Elias, o que ele fez? Se mandou. Ele foi para um lugar e lá ele falou, eu prefiro morrer aqui de fome e de sede do que eu morrer na mão de Jezabel. E aí ele deitou, dormiu, e ele sentiu quando o anjo tocou nele e falou assim, filho, levanta, vai comer. E ele olha, a palavra de Deus fala que ele olha do lado, tinha pão na brasa e tinha água. Ele comeu, bebeu e dormiu. E novamente o anjo tocou nele e falou, filho, em outras palavras, né? Levanta, reage, sai dessa depressão. E ele levantou e foi. E a Bíblia diz que mais pra frente, ele entrou na caverna de novo. E aí lá ele falou, agora é meu fim mesmo. E aí o próprio Deus falou para ele, levanta e vai, porque esse não é o seu fim. Amém. Quantas vezes a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, isso eu estou falando por mim, quantas vezes eu coloquei a cabeça no travesseiro e eu falava, já era, é o fim. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eu coloco um ponto final. Aí Deus vem e fala assim, o seu ponto final eu transformo em uma vírgula. O seu ponto final, o Senhor está falando nessa noite, Ele transforma em uma vírgula. Quando você fala, é o fim, acabou, Deus fala, é agora. Agora que eu entro. Outra pessoa, o rei Ezequias. Ele teve uma doença, ficou enfermo, e aí ele orou, ele falou, Deus, eu estou doente. Eu estou usando as minhas palavras, tá? Mas a Bíblia diz que ele orou. Eu acredito que ele deve ter falado, Deus, eu estou doente, olha aqui como que eu estou, me cura, né? Quantas vezes a gente fala, Deus, me cura? Eu mesma, quantas vezes falo, Deus, me cura desse problema de visão, eu não quero mais usar óculos. Aí Deus responde o que para mim? Não. É a mesma coisa que respondeu para o rei Ezequias. Ele falou assim, não, o profeta chegou e falou assim, olha, Deus mandou te falar que, que ele não vai te curar, que você vai morrer. E o profeta Samuel saiu de lá, o profeta saiu de lá e foi embora. A Bíblia diz que o rei colocou a cabeça na parede e orou e falou, Deus, por favor, não me deixa morrer. O que Deus fez? Ah, é o filho? Peraí. Chamou o profeta de volta, falou, vai lá e fala para ele que além de curar a vida dele, eu ainda acrescento mais 15 anos. Aleluia. Quantas vezes o médico fala, é o fim? E aí Deus fala, amém, glória a Deus. Eu sou testemunha disso. Amém. Eu tive um problema gravíssimo no meu ouvido. E eu tinha 8 anos de idade. Eu tive uma infecção que hoje tem cura, mas há 40 e tantos anos atrás não tinha cura. Chama mastoidite. E o médico falou para minha mãe, olha, não tem cura. O que nós vamos ter que fazer? Uma cirurgia. Ele sentou com a minha mãe e falou, olha, essa cirurgia, ela tem algumas complicações. Ela pode ficar deficiente auditiva, como ela pode ficar deficiente mental. Olha que chances que eu tinha, gente. Quais eram? Nenhuma, né? Ou eu ia ficar surda, ou eu ia ficar débil mental. E aí, eu tinha 8 anos de idade, irmãos. Eu fui numa igreja, num dia à tarde, era culto de mulheres, elas estavam orando. Eu entrei na igreja e falei para a missionária, você pode orar por mim? Ela falou, por quê? Porque Jesus vai me curar. Ela falou, você crê? Creio. Ela orou por mim. No dia seguinte eu ia ser internada para fazer a cirurgia, mas eu precisava fazer o raio-x para poder demarcar certinho na onde que o médico ia cortar na minha cabeça, né? Eu fui na Santa Casa, o aparelho de raio-x estava quebrado.
Eu fui na Beneficência Portuguesa, o aparelho também estava quebrado. Eu fui no Hospital São Paulo, o aparelho estava quebrado. Aí me levaram para o HC. Chegamos lá, o aparelho não estava quebrado. Nenhum aparelho estava quebrado. O que os médicos não conseguiam ver é que eu não tinha nada. Eu tinha sido curada. Quando eu entrei na prefeitura, quando a gente entra, a gente faz um exame admissional. E quem fez esse exame admissional comigo foi um médico otorrino ateu. E aí quando eu cheguei, ele falou, você já teve alguma doença infecto-contagiosa? Eu tive. O quê? Mastoidite. Ele anotando, ele olhou pra mim. Mastoidite? Eu falei, é. Ele falou, deixa eu examinar seu ouvido. Aí ele olhou um, olhou outro, olhou. Ele falou, qual ouvido que foi? Eu direito. Ele falou, não, você não teve mastoidite. Tive. Não teve? Eu falei, tive, doutor, claro que eu tive. Eu lembro que eu tomei esses tipos de remédio, mas uma coisa eu tenho que te falar, doutor, quem me curou foi Jesus. Amém. Aí ele olhou, ele falou assim, olha aqui, ô Selma, você não teve mastoidite, porque a mastoidite, mesmo depois de curado, ela deixa uma cicatriz, porque é uma bactéria que come o osso do ouvido, então ele deixa uma cicatriz, o seu ouvido não tem cicatriz nenhuma. Então você não teve, eu falei, tive sim. O médico dos médicos me curou. Glória a Deus. Então nessa época, quando o médico falou, é o fim, Deus falou, vem cá, menininha, que eu era uma menininha, magrelinha, esmilinguida, porque eu era muito magrelinha, o tamanho das meninas, acho que até menor que as menininhas aqui. Mas Deus falou, é você que eu quero curar. É você que eu quero usar. Amém. Outra pessoa importante foi Lázaro. O meu Lázaro é importante, mas esse aqui é o outro Lázaro. Ele era amigo de Jesus. E Lázaro morreu. Lázaro teve uma doença muito grave e ele morreu. Quando ele estava doente, as pessoas falaram para Jesus, Jesus, Lázaro, seu amigo, ele está doente. Ele precisa de você lá. O que Jesus fez? Essa doença não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Quando Jesus chegou lá na casa da Maria e da Marta, lá em Betânia, quando ele chegou, as duas olharam para ele e falaram, agora Jesus, 4 dias depois que meu irmão morreu, agora não precisa mais, já foi o fim do meu irmão. E aí Jesus falou assim, Marta, você crê na ressurreição? Claro que eu creio. Na ressurreição dos mortos, quando todo mundo vai ser ressuscitado, creio sim. Jesus falou, Marta, eu sou a ressurreição. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição. Glória a Deus. Vai lá. Falou para os homens lá, tirem a pedra. Todo mundo falou, mas Jesus, o cara já está fedendo. O corpo já está entrando em decomposição. Como que a gente vai tirar a pedra? Tipo assim, né? Jesus está maluco, né? Mas mesmo assim tiraram a pedra. Jesus falou, Lázaro, saia. Quando eu ouço essa história, eu sempre me lembro quando eu era criança e contavam essa história que vinha um homem assim, né? Gente, mas pensa comigo. O cara estava morto. E aí ele fala, Lázaro, sai. Vocês acham que Lázaro saiu assim? Como que Lázaro saiu? Se sou eu já ia sair pulando, gritando, eu tô viva. Já ia arrancando aquelas coisas, né? Hoje a gente não usa mais isso, mas naquela época o defunto era envolvido com faixas, né? Com um lençol, sei lá o que era. Mas pensa, gente, já imaginou? Você tá num velório e alguém fala assim, ô Valdir, levanta. E o cara levanta. Vocês iam continuar no velório? Não ia ficar ninguém, todo mundo ia sair correndo. Mas lá naquele lugar não. Por quê? Porque não era o fim de Lázaro, mas era o começo de uma nova vida para Lázaro. Era o começo de um novo tempo para Lázaro. Quantas vezes o nosso sonho está morto, enterrado? Não é? O meu sonho de ser diretora estava morto e enterrado.
Aí um dia Deus falou assim, Selma, levanta, tira os seus sonhos de dentro da cova. Tira os seus sonhos de dentro da sepultura. E eu tirei, Deus fez reviver. Quantos sonhos que a gente tem que está dentro de uma sepultura? Não no sentido real, mas no sentido figurado. Quantas coisas que a gente guarda, ou então a gente fala, isso nunca vai acontecer. Não é? Isso nunca vai acontecer. Mas Deus fala assim, agora sou eu. Quantas vezes a nossa vida dá uma reviravolta e a gente fala, e agora? O sonho morreu. Quando eu fiquei viúva, eu usei essa frase, eu falei, os meus projetos, os meus sonhos, a minha vida morreu. Mas eu enlutada, Deus falou, agora é a minha vez. É o fim para você, mas é aqui que eu vou agir. É agora que eu vou fazer tudo acontecer. E muitas coisas que eu enterrei, Deus tirou do túmulo. Deus reviveu. Amém. Deus reestruturou. Amém. Então o que eu quero dizer nessa noite? Para mim e para vocês. Que quando você olha para a situação que você está hoje, e você fala, e agora? O que eu vou fazer? É agora que Deus fala. Joga para mim. Joga para mim que eu resolvo. Quantas vezes a gente passa por uma situação, isso eu estou falando aqui dentro da minha casa, quantas vezes a gente passa em uma situação que eu olho para ele olha para mim e fala, e agora? Daí a pouco Deus vem com uma resposta. Daí a pouco Deus vem com uma solução. Porque o nosso fim é o começo do Senhor. Amém. Glória a Deus. O nosso fim é o início de novas coisas, de novos tempos. Aqui nós estamos numa igreja que uma boa parte é professor. E esse período é um período crucial na nossa vida. Porque é período de atribuição, de remoção de escola. E às vezes a gente escolhe uma escola e aí a gente acaba indo para outra. E a gente fica desesperado. A gente fala assim, Deus, e agora? Agora é o começo de uma nova época. Aleluia. Agora é o começo de um novo tempo. Amém. Agora é o começo para que Deus faça cumprir todo o propósito dele na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Que o nosso recomeço seja na presença do Senhor. Aleluia. Que o nosso recomeço seja diante do altar do Senhor. Mas para isso, irmãos, a gente tem que abrir o nosso coração e falar, Deus, eu não aguento mais. Agora é você. Ou é o Senhor. Ou não sei a forma que você se expressa com Deus. Mas a minha forma é falar, Deus, agora é você. Eu não tenho mais para onde ir. Agora é você que está no comando. Amém? Que esse nosso fim seja o começo. Amém. Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Eu espero que você Deus falou com você? Amém. Quando ela falou Lázaro, eu falei assim, ela vai fazer a pregação. A minha primeira pregação foi numa casa de recuperação e eu preguei Lázaro. Foi uma coisa, eu achei que eu ia morrer, entendeu? Tinha mais ou menos umas 80 pessoas sentadas assim em volta. Só homem. Tinha um rapaz, uma guia, sentado, parecia não, ele era, né? Encostadinho ali, bem atrás de mim. Eu falando de Lázaro, eu sou apaixonado na história de Lázaro, assim como a de Jó também. E eu ouvi ele falava assim, esse é um homem de Deus, esse é um homem. Mas ele me incentivava tanto a falar, e ela falou de Lázaro hoje, que é justamente uma palavra que eu queria trazer no dia 28, quando eu nem vou trazer mais.
Claro que eu vou trazer. Às vezes o sonho da gente pode parecer pequeno. Pode parecer pequeno, né, Gordinho? Outro dia, Valdir enterrou o pai dele. Outro dia, nós batizamos o pai dele embaixo do chuveiro. Lembra disso? Essa hora. Outro dia, começamos o ano cheio de esperança. Cheio de esperança, começamos 2023. Tudo projeto novo. A gente costuma fazer um papelzinho, marca tudo, eu vou fazer isso. Aí no mês de fevereiro, aquele papelzinho já não deu coisa de papelzinho. Mês de março já some, aí vem os problemas, vem o gigante. Eu convido você hoje a não fazer papelzinho. Eu convido você hoje a pegar o que Deus está colocando na sua mão, pelo que ela falou. Quando tudo parece acabado, Deus vem e fala assim: para que agora sou eu. Agora sou eu que vou fazer a obra na sua vida. Às vezes Deus vai tirar pessoas da vida da gente. De uma forma ou de outra, Deus vai afastar. De uma forma ou de outra, Deus vai te levar para outro lugar. De uma forma ou de outra, vai vir outras pessoas que vão abençoar, vão ser abençoadas. O projeto de Deus nós não sabemos, a palavra fala. Tem coisas que Ele não conta para ninguém, porque é dele, a intimidade dele é perfeita, Deus é perfeito. Então, a partir de hoje, nós vamos ter 3 quintas-feiras. Venham, porque são palavras extremamente abençoadas, são palavras diferentes, são palavras que não vai atrapalhar absolutamente nada se você for na igreja no domingo. Venham, e vou fazer um convite para você. No domingo que vem, todo mundo aqui, não sei o que vai acontecer. Quinta. Por que eu falo domingo? Desculpa, estou profetizando, né? Você lembra? Numa outra igreja que nós montamos, eu sempre falava, era terça e quinta. Era só quinta. Aí passou para terça. Aí passou para terça, aí comecei a ter vontade de mais culto. Você foi muito lá, me ajudou muito lá. Passamos para sábado, aí eu já comecei a falar no domingo. Aí ficou domingo também. A gente fazia culto de Libras, uma coisa totalmente diferente, ela fazia. Quem sabe, né? Mas quinta-feira, vamos convidar mais pessoas. Vamos convidar mais pessoas. Se foi bom hoje, quinta-feira vai ser também. Quinta-feira Deus vai falar com a gente. Não vai ser diferente. Eu espero que nessa sexta-feira Deus comece a agir. Aliás, quando a gente acabar o culto, o Espírito Santo é assim que funciona. Nós recebemos a semente, o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. Isso não existe. Pregação em cima de pregação não existe. Eu sou contra isso. Eu acho que o Espírito Santo ele se encarrega de fazer o resto. Porque às vezes a palavra pode não encaixar, mas o louvor encaixa. Às vezes uma palavra que você pega, aí o Espírito Santo vai colocando tudo no lugar e a gente sai daqui extremamente reformado, reforçado e abençoado. Quinta-feira, então, podemos contar com todo mundo aqui? Amém? Amém, né? Vamos encerrar então, porque eu já nem sei que oração, que os relógios vão estar funcionando. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, Senhor. Por tudo que o Senhor mostrou, e por tudo que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração, Senhor, na nossa vida a partir de agora, Senhor. Somos propriedades do Senhor Jesus. Faça de nossa vida, Senhor, tudo o que for necessário para que possamos ser ainda mais perfeitos perante a sua pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os nossos vizinhos,
Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos abençoando. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa o nosso dia de amanhã, Senhor. Coloca os teus anjos para nos guiar, Senhor. Coloca os teus anjos para nos guardar, nos levar de volta para a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. E todos digam amém.